Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e esses detalhes que eu vou deixar aqui são de suma importância. Portanto, pegue o papel e a caneta e vamos aos estudos. Porém, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like, curtir os meus vídeos, divulgar o meu canal e também não se esqueça de ativar o sininho para as novas notificações. O nosso tema de hoje é o choro de Jesus. Jesus chorou 7 vezes. E onde Deus chega e tem carnalidade, Deus destrói a carnalidade. Aí quando Jesus vem montado no jumentinho e chora sobre Jerusalém, ele não fala da águia, ele fala da galinha, né? Jesus chega e fala: quantas vezes eu quis guardar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha guarda seus pintinhos. Então Jesus não se colocou como uma águia ou como Deus. Ele se coloca aqui como um animal doméstico, porque a águia não é um animal domesticado. A águia é uma ave da natureza, que vive, né, vários e vários anos. É uma tipologia realmente de Deus. Agora a galinha é um animal que vive poucos anos, porque Jesus viveu poucos anos aqui na terra. Então Jesus se coloca como uma galinha e começa a chorar, dizendo: eu queria que vocês viessem como pintinhos. Eu quero guardar vocês. A águia, Deus, destrói os pintinhos, entre aspas, porque os pintinhos são carnais, são pecadores. Os pintinhos aqui são símbolo da humanidade em pecado, frágil. O pintinho, né, que não consegue viver sem a galinha. Então a humanidade é como pintos, não é verdade? E Deus aparece como uma águia e Jesus aparece como uma galinha. Por que Jesus aparece como uma galinha nessa história, chorando? Porque a história diz que quando uma galinha, e todo mundo também sabe disso, está criando seus pintinhos e aparece uma águia, o que a galinha faz? A galinha enfrenta a águia. A galinha, ela sabe que ela não vai vencer a águia, mas a galinha está disposto a morrer pelos pintinhos. É por isso que Jesus, dentro dessa tipologia, dessa simbologia, se coloca como uma galinha. Ele estava dizendo: eu vou brigar com a águia. Deus é a águia. Eu vou brigar judicialmente, dentro das leis mosaicas. Jesus estava dizendo: eu vou brigar com Deus, no sentido do bem. Eu vou reivindicar os direitos. Mas como que eu vou brigar? Eu vou apresentar o meu sangue. Eu vou morrer. Eu vou me doar a Deus. E em vez de Deus comer os pintinhos, né, Deus mata a galinha. Ou seja, Jesus morreu em prol dos pintinhos. Os pintinhos ficaram vivos e a galinha morreu. E a águia, Deus, é saciada pelo sangue tipológico da galinha, de Jesus, do Cordeiro. Isso aqui é uma tipologia, tá bom? Que tem que ser bem analisado, até porque os judeus não criam galinhas. Os judeus também não comem águia. A águia é um animal imundo para os judeus, tá bom? É por isso que existe aí várias tipologias bíblicas e estas bíblicas, tá bom? Para ser analisadas. Não podemos chegar na igreja e pregar esses detalhes, porque de repente alguém pode achar que você é um herege, tá bom? Até porque muitas pessoas não conhecem a questão tipológica ou simbológica e aí vai achar que realmente você ultrapassou os limites. Porém, se você realmente quer o conhecimento profundo, eu te convido a adquirir o livro de Gênesis, a Revelação Completa, que é um livro que eu mesmo elaborei, com 715 páginas. É um livro maravilhoso, contém mais de 1000 detalhes bíblicos e extras bíblicos. Então, se você não adquiriu esse livro de Gênesis, a Revelação Completa, com 715 páginas, adquira na promoção. Também eu elaborei o segundo livro, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, tá bom? Esses 2 livros trazem detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano, detalhes
abordando o passado, o presente e o futuro. Então, esses livros vai ajudar você a conhecer a questão tipológica da natureza hebraica, aramaica, grega, latina e sumeriana. Porque tem muitas pessoas que querem pregar, não é verdade? Querem pregar a palavra de Deus, mas não querem investir no conhecimento. Esses livros vão te ajudar bastante para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Livro de Gênesis, a Revelação, e o livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Cada livro com mais de 700 páginas e mais de 1000 pérolas, onde você vai aprender esses detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim e sumeriano, detalhes que a maioria dos pregadores nunca pensou em falar. Então vale a pena. Vamos agora, pessoal, continuar falando sobre o choro de Jesus. Eu falei que Jesus chorou sobre Jerusalém quando estava montado em um jumento. Eu falei também que este jumento, segundo a história, se transformou, dentro de uma metamorfose espiritual, em um cavalo lazão. Vamos então agora, meu amigo e minha amiga, falar sobre o segundo choro de Jesus, que é aquele choro que Jesus chorou lá na sepultura de Lázaro. Lá no livro de João, capítulo 11, versículo 35, onde a Bíblia diz que Jesus chegou e Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, Jesus chorou com prantos, como fala ali o original grego. Jesus se desabafou. Jesus chorou alto, ao ponto de todo mundo ouvir o choro do mestre. E aí surge uma pergunta, não é verdade? Por que Jesus chorou? Então eu coloquei aqui vários detalhes para falar sobre esse segundo choro de Jesus. Então, Jesus chorou porque Jesus era humano. Então, naquele momento da sepultura de Lázaro, estava Marta, que duvidava bastante de Jesus, estava Maria, que era fiel até a morte, estavam ali os judeus de várias categorias, não é verdade? Fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, samaritanos, etc, etc, etc. E vários cristãos que estavam ali seguindo a Jesus. A história diz que naquele momento tinha 250 participantes, aproximadamente. 250 participantes, vendo aquela cena, Jesus chorando grandissimamente. Talvez você não sabia, isso agora é mais uma pérola para você, tá bom? Naquele momento ali, quando Jesus chorou, tinha 250 pessoas, aproximadamente. Olha que legal. No meu livro, eu falo sobre isso, tá bom? Eu falo no livro a quantia correta. Jesus, quando chorou, diante de 250 pessoas, lá em Betânia, diante da sepultura de Lázaro, Jesus estava dizendo, eu sou humano, eu sou humano. É óbvio, meu amigo, que Jesus não era simplesmente um humano qualquer, não é verdade? Jesus é filho de Maria, e você sabe que uma mulher, ela tem um cromossomo XY, e uma mulher só gera mulher, tá bom? Então Jesus nasceu homem, porque Jesus tinha os 2 cromossomos, XY e XX, porque Jesus é filho de Maria, XY, com XX, e esse XX é o cromossomo de Deus. Então até os demônios sabiam que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Foi Deus que gerou Jesus e Maria, tá bom? Isso é muito sério, é muito forte, e eu gosto de colocar esses detalhes emblemáticos, porque as pessoas dizem, olha, Deus é espírito, Deus não tem cromossomos, Deus não tem sêmen, anjo não tem sêmen. Então vai criando aquela bola de neve, e quando você estuda os originais, meu irmão, você sabe que Deus, ele dentro de uma metamorfose se transforma em homem. E quando Deus se transforma em homem, Deus come, Deus bebe, Deus dorme, Deus toma banho, e Deus também tem cromossomos. E é com esta forma humana que Deus adquiriu o sêmen masculino XX e foi implantado em Maria para nascer o seu filho chamado de Jesus, Messias, tá bom? Então tem pessoas que criam aquela bola de neve, dizem que no céu não se casam, não se dão em casamento, porque seremos como os anjos. Meu amigo, os anjos no céu não têm sêmen, porque no céu os anjos estão na sua forma corporal, espiritual. Mas quando os anjos descem para a terra, ele toma a forma humana, e dentro dessa forma humana ele tem todos os órgãos e consegue gerar sêmen. Isso
é fácil de compreender. Porém, existem muitos teólogos brasileiros que complicam a ideia, não é verdade? Complica essas questões. E eu vou te convidar, você que é estudioso, a adquirir os meus livros para você aprender esses detalhes em suma. Esses detalhes minuciosamente. Você precisa dos livros, livro do Gênesis e o livro dos Sermões, para aprender essa questão da metamorfose, tá bom? Essa questão do corpo espiritual mesclado com o corpo físico. Jesus chorou sobre a sepultura de Lázaro, sim. E por que Jesus chorou? Primeiro, mostrando a sua humanidade, a sua metamorfose, a sua metafísica, seu corpo físico. Segundo, Jesus chorou sobre a sepultura de Lázaro porque Jesus mostrou o amor. Jesus estava mostrando amor à sua nação. E podemos observar ali, por exemplo, que Lázaro é um homem que a Bíblia apresenta como amigo de Jesus. Até o mensageiro de Marta disse o seguinte: Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Então Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era um amigo em particular. Lázaro era diferenciado. E como Lázaro era um amigo diferenciado, Lázaro também foi escolhido para o maior milagre no ministério de Jesus. Tá bom? Então Lázaro era tão amigo que foi usado para essas questões de ressuscitar no quarto dia. Isso é muito importante, porque aquelas pessoas que mais se aproximaram de Jesus foram também os que mais viveram. Você sabia disso? Exatamente. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vive aqui no planeta Terra. Isso é legal. Aconteceu com Lázaro, tá bom? E aconteceu com João da ilha de Pátimos, que a Bíblia diz que reclinava a cabeça no colo de Jesus. A história diz que João morreu com mais de 100 anos e ainda foi ressuscitado e levado com corpo, alma e espírito para as mansões celestiais. Eu falo isso no livro. Então, aqueles que se aproximam de Jesus, então conseguem viver mais aqui na terra. E Jesus chorou sobre a sepultura de Lázaro, demonstrando o amor filos, ou seja, o amor que tinha para com Lázaro, porque Lázaro era um amigo de verdade e fez Jesus chorar. O terceiro sentido do choro de Jesus foi por causa da família. Então Marta e Maria perdeu o pai de lepra, Marta e Maria perdeu a mãe de lepra, e Marta e Maria agora perdeu Lázaro. O pai de Marta e Maria, chamado Ezequiel, já tinha morrido. A mãe de Marta e Maria, chamada Lia, já tinha morrido. E agora morre Lázaro. E Marta e Maria ficaram desamparadas. Aí Jesus entrou no cenário, e aí Jesus começa a chorar, porque viu uma família se acabando, sendo destruída. O pai morreu de lepra, a mãe morreu de lepra, não é verdade? Essa família era uma família sacerdotal. Marta, Maria, Lázaro, todos eram levitas, cantores, tá bom? Da família sacerdotal. O pai de Marta, Maria e de Lázaro, chamado de Ezequiel, era um sacerdote da cidade de Jerusalém. Isso é muito importante para você colocar aí na sua mensagem. Isso aí vai ficar show, tá bom? Porque esses detalhes aqui quase ninguém sabe. Então vai ser legal você colocar aí na sua introdução. É pérola. Anota no seu caderno ou no seu rascunho esse detalhe como pérola. Pérola, tá bom? Isso é pérola. Jesus chorou porque a missão de Lázaro ainda não tinha acabado. Segundo a história, Lázaro morreu com seus 20 anos ou 25 anos de idade. Existem várias histórias, tá bom? Sobre a idade de Lázaro. No Evangelho de São Lázaro, diz a história que ele morreu com 17 anos. Mas na história judaica, Lázaro estava com aproximadamente 22 a 25 anos de idade quando morreu. Então, meu amigo, Lázaro morreu sem efetuar a obra por completo. Isso é muito sério. Então, Jesus ressuscitou a Lázaro para ele dar término, ou seja, para ele continuar a obra de Deus aqui no planeta Terra. O quinto detalhe pelo choro de Jesus ali na sepultura de Lázaro foi porque Jesus queria mostrar a incredulidade dos judeus e de Marta. Os judeus estavam ali, não é verdade? E a situação era tão ruim que Jesus não entrou na casa de Marta e Maria e Lázaro. Jesus ficou fora, na chácara, na fazenda.
porque Jesus tinha nojo, entre aspas, daqueles fariseus. Então Jesus ficou fora de casa. E Marta e Maria foram ver Jesus lá na aldeia, lá na chácara. E então Jesus chorou, mostrando que realmente estava aterrorizado com tanta incredulidade daqueles judeus que viam tantos sinais, tantos prodígios, e ainda duvidava do poder e da grandeza de Jesus. Então Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus. Outro detalhe aqui, Jesus chorou de revolta por causa da morte. A morte tinha matado Lázaro e estava deteriorando, decompositando o corpo de Lázaro na terra. E aí Jesus chorou, não é verdade? Pela revolta. Então Jesus veio, chorou naquele momento revoltado, dizendo: eu não aceito mais que os seres humanos morram, como Lázaro morreu. Está entendendo? Sem aquela esperança de uma vida eterna na graça. Porque Lázaro morreu ainda dentro daquelas questões hebraicas, seguindo as leis de Moisés. E aí, pela graça, o reino espiritual é totalmente diferente. O mundo dos mortos, pela graça, é chamado de paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. É totalmente diferente. Então Jesus chorou por revolta, de ver um corpo de um amigo deteriorando, não é verdade? De ver um amigo partindo sem concretizar a obra. Aí Jesus se revoltou, chorou bruscamente, com gritos, e disse: Lázaro, vem para fora. Então Jesus ali chorou realmente de revolta contra a morte, contra o pecado, porque é o pecado que traz a morte, não é verdade? Então Jesus, dentro de uma revolta espiritual, ele entra naquele mundo espiritual e começa a combater contra o pecado, e agora ele vai ultrapassar todas as leis do Antigo Testamento e vai ressuscitar Lázaro no 4º dia, porque para os judeus uma pessoa poderia ser ressuscitada até o 3º dia, porque para os judeus até no 3º dia o espírito humano ainda ficava no planeta Terra. Já no 4º dia o espírito humano parte para a eternidade. Mas Jesus provou que estava além da lei hebraica, aramaica, grega, latina, sumeriana. Jesus estava acima de tudo isso, tá bom? Jesus estava acima do sábado, Jesus estava acima das questões religiosas. Então Jesus chamou Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora no 4º dia, ainda apodrecido, porque os próprios discípulos e Marta disse o seguinte: já cheira mal, está apodrecido, uma carnificina terrível. E Jesus mesmo assim disse: venha para fora, e Lázaro saiu com vida. Não é verdade? Outro detalhe que Jesus chorou é porque quando Marta chegou, Marta adorou a Jesus, mas não adorou com sinceridade. Depois veio Maria e se prostrou, adorou e chorou com muita sinceridade. Maria é diferente de Marta. Marta falou tudo aquilo, mas não tirou uma lágrima dos olhos de Jesus. Marta não conseguiu tirar lágrimas, porque a adoração de Marta era uma adoração brusca, radical, áspera, não é verdade? Agora, quando Maria chegou, Maria primeiro prostrou no chão, depois veio e adorou a Jesus, olhou para o mestre e com sinceridade ela falou: Senhor, se tu estivesse aqui, eu tenho certeza que meu irmão não teria morrido. E aí, naquele momento, Jesus começou a se derramar em lágrimas, porque quando a dor não cabe mais no peito, transborda pelos olhos. Então, a dor foi demonstrada no choro de Maria. Maria chorou na adoração. E aí Jesus se aquebrantou. E aqui no original grego é bonito essa história, porque diz que Jesus começou a soluçar, ou seja, chorar alto para todo mundo ver diante de Maria, porque Maria convenceu Jesus. E foi tão forte o que Maria fez que Jesus perguntou: onde colocaram? Onde colocaram? E aí Maria não respondeu nada, mas os judeus disseram: Senhor, venha e vê. Porque para Maria, Jesus já preenchia a questão da morte de Lázaro. Lázaro era muito importante para Maria, mas quando Jesus se aproximou, para Maria já era bastante. E
Isso é importante porque Jesus chorou naquele momento pela capacidade de adoração de Maria e não pela adoração de Marta. Então existe aqui bastante detalhes para ser analisados, tá bom? E aí, meu amigo e minha amiga, a terceira vez que Jesus chorou está lá no livro de aos Hebreus, capítulo 5, versículo 17. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo 17, que fala que quando Jesus estava no monte, essa é a terceira vez, tá bom? A primeira vez foi quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumento. A segunda vez foi lá na sepultura de Lázaro. E a terceira vez que Jesus chorou foi lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, onde tinha uma chácara que pertencia a Nicodemos. Tá bom, meu irmão? Aquele Monte das Oliveiras era de Nicodemos. Você sabia disso? Então anota aí. O Monte das Oliveiras pertencia a Nicodemos. E naquele Monte das Oliveiras tinha várias plantações de uvas, chamado de videiras, e também de várias árvores, chamado de figueiras, que produzia figos e coqueiros para produzir vários tipos de óleos. Exatamente. Era uma fazenda lá no Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras tinha uma fábrica de óleo, uma fábrica também de produzir vinhos. E dentro dessa fábrica gigantesca, no Monte das Oliveiras, existiam várias casas, chamadas casarões, onde Jesus ficava lá no Monte das Oliveiras, e essas casas eram de Nicodemos. Talvez você não sabia disso, tá bom? Mas isso é muito importante, porque vez e outra, você vai encontrar essa história dizendo que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Quando fala no monte, meu irmão, ele estava na casa, na chácara, lá do Monte das Oliveiras, tá bom? Que pertencia a Nicodemos, e Nicodemos dava uma porcentagem de tudo, né, que produzia desse monte no ministério de Jesus. Até porque quando Jesus começou a orar lá no Monte das Oliveiras, as plantações de Nicodemos, né, as oliveiras, as videiras, as figueiras, começaram a produzir 100%. Entendeu? Então, quando Nicodemos viu a produção aumentar, Nicodemos fez uma proposta para Jesus. Jesus, eu vou te dar 10% de tudo que produzir no Monte das Oliveiras. Entendeu? Isso está na história, não está na Bíblia, mas é legal. Então, lá nesse Monte das Oliveiras, Jesus chorou. Jesus chorou tanto, que as suas lágrimas se transformaram como gotas de sangue. Exatamente. Isto está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, e no livro de aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Tá bom? Então você vai abrir em Mateus 26, a sua Bíblia, e no livro de aos Hebreus, capítulo 5. E aí você vai fazer uma conexão desses dois versículos e vai entender que o suor de Jesus e as lágrimas se transformaram em gotas de sangue. Isso é muito importante, porque sangue fala de remissão. Jesus estava redimindo a nação de Israel. E agora eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Hebreus 5:7, sobre o choro no Getsêmani. Preste atenção, agora mesmo eu vou fazer o outro vídeo falando sobre o terceiro choro de Jesus no Getsêmani, no jardim que pertencia a Nicodemos, no Monte das Oliveiras. Eu vou estar explicando ali que do corpo de Jesus saiu muito sangue. E por que isso é importante? Porque sangue estava falando de remissão. Jesus estava comprando. Naquele momento, Jesus estava comprando. Agora eu faço uma pergunta para você que é religioso. Você que é um seminarista. Você que é um professor de escola dominical. O que Jesus comprou com o sangue do suor? Então eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o sangue derramado pelo suor de Jesus no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. Eu vou estar falando no outro vídeo sobre o sangue derramado pelo chicote, que foi quando Jesus comprou os romanos, e o sangue derramado lá na cruz, quando Jesus comprou os judeus. Talvez você não sabia disso, mas isso aqui é óbvio que é muito importante. Então assista o outro vídeo, tá bom? E agora eu termino dizendo o seguinte: adquira o livro de Gênesis, a revelação completa,
adquira o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, tá bom? Eu vou terminar com esses 2 livros em mãos, tá aqui. Aqui na descrição eu vou deixar o número do meu telefone para você ligar agora mesmo e adquirir os 2 livros na promoção. Lembrando que o 3º livro, em breve, já estará em público, tá bom? 3º livro. Lembrando que depois do 3º livro vem o 4º livro, que é o livro do pregador absoluto. O 4º livro do pregador absoluto, né? O conhecimento na palma da mão. Meu amigo, eu vou deixar aqui, tá bom? Esses detalhes para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e também curtir meus vídeos. Não se esqueça também de ativar o sininho para novas notificações. Que Deus abençoe aqui em público. Eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado nas redes sociais. E também quero agradecer a Deus e a minha família que têm me abençoado grandissimamente. Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4.
Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.